Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos acadêmicos. Estamos aqui nessa situação um pouco atípica, mas não vamos deixar a bola cair. Pessoal da turma UNB Matutino, estamos conversando sobre a história do Brasil colonial e um tópico bastante importante que a gente estava começando a conversar, eu vou tentar aqui, nesses breves minutos, nessa situação, à distância, esclarecer alguns pontos que considero absolutamente importantes. Então vamos lá. Tratando de economia açucareira, a gente, a rigor, está falando do primeiro grande modelo de exploração portuguesa sobre o Brasil. Entre 1530, data da fundação das capitanias hereditárias, até 1650, então você coloca aí aproximadamente 120 anos, 120 primeiros anos da história do Brasil, a atividade de exploração portuguesa esteve restrita à região pernambucana e, mais ainda, à região litorânea. O que seria restante da América Portuguesa teve pouquíssimo de atividade de exploração portuguesa. Quando a gente estuda, por exemplo, que as capitanias hereditárias foram um fracasso, à exceção de duas, Pernambuco, exatamente o palco da economia açucareira, e São Vicente, esse São Vicente a gente tem que, enfim, levar em consideração alguns pontos. Não é exatamente uma atividade econômica produtiva que dá lucro para o pacto colonial, para a Europa, necessariamente. A ocupação da região de São Vicente e a formação do que futuramente nós vamos chamar de bandeirantes, influenciam não exatamente a atividade econômica de exportação, e sim outros aspectos que não vem ao caso falar. Então, em síntese, quem estuda o Brasil colonial, nos 150 primeiros anos da história, estuda Pernambuco, estuda a atividade açucareira. Ela é bem marcada pela ocupação na região litorânea, que chamamos de Zona da Mata, na qual o solo de Massapê, o Massapé, era absolutamente vinculado e propício para uma produção de cana-de-açúcar em larga escala, levar em consideração que o açúcar que o português, que o europeu consumia era um açúcar de beterraba, um açúcar bem inferior de qualidade, de sabor e, portanto, de preço, do açúcar advindo de cana-de-açúcar. Conceito. O modelo de exploração não é inovador. O modelo de exploração plantation já havia tido o seu início observado na colonização das ilhas do Norte Atlântico, principalmente Cabo Verde, mas Açores, Madeira, e é aquele modelo conhecido pelas quatro bases essenciais que sustentam o latifúndio, a larga escala da propriedade de unidade de produção. No caso, a produção de açúcar se dá num engenho, né? A monocultura associada à exportação, sempre que a produção é monocultura, ela é associada à exportação. Aqui eu fiz questão de marcar um asterisco e uma observação, porque isso faz parte de cobranças de prova da UNB. É evidente, é natural que a gente pense que uma atividade monocultora não é apenas monocultura no sentido literal da palavra, uma economia complementar, exatamente para abastecer os engenhos. Eu estou falando da produção de mandioca, no período colonial, produção de galinha, produção de tabaco, produção de feijão, enfim, uma atividade complementar ao redor dos engenhos tende a crescer. Eu queria acrescentar um elemento a mais, que a UNB gosta de explorar. A atividade colonial no Brasil, por muito tempo, foi estudada como uma atividade econômica voltada apenas para a exportação. Como se dentro do Brasil, dentro da colônia, não houvesse uma atividade própria, de dinâmica interna, com mercado interno, independente da produção, independente da exploração portuguesa. Então, aqui a gente já está falando de uma atividade complementar e mais adiante, quando a gente trabalhar com entradas, bandeiras e economia açucareira e economia mineradora, que é urbanizada, aí é que cresce para valer e deve ser levado em consideração a grande quantidade de atividades econômicas que movimentam um mercado interno, portanto, com autonomia, independente do pacto colonial, independente da ação portuguesa. Então, eu queria deixar claro que, assim,
Para além de uma economia complementar açucareira, tais economias complementares se tornarão logo logo economias de mercado interno próprias do Brasil. É João Fragoso, o grande autor, que traz à tona recentemente na historiografia esse tipo de característica própria da história do Brasil. Então, em síntese, guarda aí no seu caderno. O Brasil colonial não foi apenas aquele espaço do qual se retirou riqueza e esta toda foi mandada para a Europa. Não, teve aqui também um mercado interno autônomo e ativo. Bom, em segundo lugar, é preciso levar em consideração dentro da plantation, do latifúndio, da cultura e exportação, a escravidão africana. A rigor, esta daqui movimenta a maior atividade comercial da Idade Moderna, que é o comércio de tráfico negreiro, o comércio transatlântico. Sobretudo, observa-se essa escravidão africana aqui no Brasil, daqui a pouco na região da Bahia e na região de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também no sul dos Estados Unidos. Professor, por que na região da América Hispânica, de exploração de minérios, a escravidão africana negra não predominou, e sim a escravidão indígena? São várias as respostas, mas aqui você deve guardar na cabeça é que a Espanha não tinha e não promovia, não era conhecida como uma grande nação marítima, em detrimento de Portugal, que foi a grande nação dos mares nos séculos XV, 1400, século XVI, 1500 e logo depois a Inglaterra. Então, são colônias portuguesa e inglesa as que apresentaram a maior quantidade de mão de obra africana. Um outro elemento importante para levar em consideração, a escravidão indígena, embora ela não seja predominante aqui no Brasil. Tá? E isso tem vários motivos, o principal, alimentar o tráfico negreiro. A produção de cana-de-açúcar ela é considerada complexa. Alguns a chamam, inclusive, de indústria açucareira. Claro que a gente não está pensando em fábrica quando fala em indústria, mas a gente está falando na quantidade de etapas que são necessárias para transformar desde a cana, que é extraída em solo nordestino, até aquele açúcar refinado que vai ser consumido nas mesas europeias. As etapas são longas, elas são complexas, elas são caras. E é por causa disso que, para além da plantation, o outro elemento que marca a característica da atividade açucareira no Brasil é o consórcio açucareiro. Então, os senhores de engenho aqui no Brasil tinham como tarefa a produção de cana, a extração da cana, o ato de moer a cana, transformar, por assim dizer, o bagaço, o caldo da cana, em açúcar em estado bruto, a rapadura, e é esta rapadura que é transportada para a Europa. Na Europa, os holandeses têm destaque nesta associação do processo açucareiro, porque são eles os que vão desenvolver as sofisticadas técnicas de refino e, sobretudo, vão exportar pelo resto da Europa, distribuir pelo resto da Europa o açúcar refinado, esse sim de maior valor. Nesta aula, nesta conversa, a gente não vai adentrar em aspectos minuciosos, mas você deve lembrar, guardar no seu caderno, a Holanda não é um estado absolutista, por isso, inclusive, eu uso a expressão holandeses, e a atuação internacional, sobretudo, se dá a partir de uma empresa, que eu coloquei aqui com a nomenclatura em inglês, Western Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. A ação holandesa, durante a Idade Moderna, na atividade comercial transatlântica, é sobretudo uma ação de iniciativa privada. Uma personagem que a gente bem conhece é Maurício de Nassau. Então, eu reitero, a gente não vai aqui minuciar, mas o período de apogeu, período, vamos dizer, de ouro da exploração de açúcar no Brasil, é exatamente aquele no qual os holandeses estarão ocupando o território pernambucano entre 1630 e 1654. Aliás, 1654, a expulsão dos holandeses é definidora do processo de decadência da produção açucareira, e aí vem tudo aquilo que a gente também conhece, aqui a gente só vai enumerar a atividade de interiorização do Brasil, feita por entradas, bandeiras, ganha vulto, produções diversas a açúcar ganham espaço, cacau, tabaco, algodão, as drogas do sertão, a pecuária,
a própria mineração, né? As primeiras grandes minas de ouro são encontradas 40, 50 anos depois da expulsão dos holandeses, isso é outro assunto. Para finalizar essa aula, mas tem muita coisa para falar, a gente trata um pouco, acho que eu vou vir para cá no vídeo, porque é melhor, né? A gente trata um pouco da sociedade do engenho. A vida dentro dessa unidade de produção, desse latifúndio chamado engenho de açúcar. Bom, trata-se de uma sociedade ruralizada. Isso já me leva a inferir uma sociedade polarizada. Ao contrário da cidade, em que atividades tantas são observadas, liberais, atividades econômicas como, por exemplo, a de comércio, a mais importante, a atividade de arquitetura, a atividade de engenharia, a atividade de educação e por aí em diante. No campo, a rigor, existem dois grupos sociais, o dono da terra e o que nela trabalha. Então, o título do livro, da obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, é bem ilustrativo de uma sociedade que é polarizada, cuja divisão, inclusive, é espacial. Né? Na Casa Grande vive o proprietário de terras, na Senzala vive o escravo negro. Um cuidado imenso que você vai ter é que, embora haja essa divisão física de espaços, a miscigenação é a tônica da história do Brasil. Quer dizer, o encontro desses dois grandes grupos étnicos, e aqui há de se acrescentar numa menor escala, mas há de se acrescentar o indígena também, existiu em todo o período colonial. No entanto, do ponto de vista teórico, a gente vai falar desta sociedade ruralizada, sociedade de engenho, uma sociedade na qual a mobilidade é quase nula. Ou seja, para ser bem objetivo, a chance de um negro se tornar alforriado é quase zero, né? E a chance de um senhor de engenho se tornar pobre é praticamente nula. Sendo bem mais enfático, claro, pensando no item da UNB. Pensar numa sociedade de engenho como polarizada e com espaços físicos separados de negros e brancos não significa dizer que eles não se encontraram. Absolutamente. Há um sincretismo. Há um sincretismo, inclusive, que por muita gente, dada uma expressão criada pelo senhor Gilberto Freire, denotava uma certa democracia racial, negros e brancos brincando na infância, etc. e tal. Vamos por parte. Uma coisa é dizer de sincretismo, e outra coisa é dizer que esse sincretismo é pacífico. Eu estou falando, por exemplo, de brancas dentro da Casa Grande, que são, na verdade, objetos sexuais, que são funcionárias domésticas e que servem ao bel prazer, por assim dizer, muito clara, verticalizada a diferença de papéis entre brancos e negros. Então, assim, a miscigenação, essa não significa uma democratização étnica, pelo amor de Deus. Inclusive, quando se trata de criança, eu já vi muita gente falando, mas negros e brancos brincavam assim, sem levar em consideração a cor de pele das pessoas. Eu não questiono isso e você também não deve questionar. Mas você não tem absolutamente nenhuma dúvida que quando adultos, o branco e o negro não estarão ocupando os mesmos espaços, os mesmos papéis sociais. O elemento talvez mais importante para levar em consideração é que a sociedade de engenho é uma sociedade violenta. Eu coloco entre aspas porque essa violência talvez seja explícita apenas no ato do castigo corporal, aquela que se dá no tronco, aquela que se dá no pelourinho. Mas mesmo essa tem que ser colocada entre aspas. Você faz para si próprio a pergunta: por que o pelourinho, por que o tronco, por que o castigo corporal não é exercido de forma privada, no ambiente doméstico, e sim, ao contrário, num ambiente em que todos podem vir? Exatamente para que aquele castigo que origina a dor no negro que o sofre não seja apenas voltado para ele. É bem visível o castigo que o negro sofre para que todos os outros negros naquela condição também sintam a dor. E em tese, também acabem sendo colocados numa situação de medo permanente e se torne evidenciada a proibição
e de se fazer aquilo que o negro que está apanhando fez e por aí em diante. Esse tipo de prática por parte dos portugueses, a do castigo corporal, a da chibatada é uma longa cinta de couro com pedaços de prego nas suas extremidades. A princípio era utilizada ao lado da compra de negros que não vinham da mesma região, que falavam línguas diferentes, com uma intenção que não foi absolutamente alcançada, que era a de evitar resistência, que era a de evitar reações por parte dos negros. Então, quando um negro vê um outro, ainda que não fale a mesma língua, sendo açoitado, evidentemente ele cria em relação a esse negro uma empatia, um vínculo de solidariedade, e portanto, ao contrário do que os portugueses imaginavam, claro, aqui vai nascendo uma sociedade africana, ou afro-brasileira, por melhor dizer, né? É violenta também quando a gente observa o tipo de doença que mais acometia os negros na senzala. Não sei se vocês têm essa informação. Há pouco tempo, isso aí, inclusive, veio à tona na historiografia, muito bem documentada. A maior doença do Brasil colonial é o banzo, que hoje seria a melancolia, né? A tristeza, a depressão. O número de suicídios é bem elevado no Brasil açucareiro. O número de abortos espontâneos, e aqui eu não preciso nem sequer destrinchar os instrumentos utilizados para esse aborto, alcançou números elevadíssimos se comparado a outras regiões desse mesmo período histórico. Essa tal violência, é claro, também remete ao cuidado que a gente tem para o tipo de resistência naturalmente que cresce em relação a todo esse espaço físico e social de violência. As resistências, as que mais conhecemos, são as relacionadas à fuga e à criação de quilombos. O quilombo dos Palmares, do Zumbi, é o mais famoso deles. Mas é preciso ampliar o nosso espectro de visão em relação ao que vem a ser resistência. Eu vou citar aqui algumas delas. Uma bem prosaica, para você ter assim na sua cabeça. Levando em consideração que resistir é um ato de sobreviver, talvez o espaço dentro do engenho de maior sofrimento, portanto, talvez o espaço dentro do engenho em que a vida tenha seu lado mais duro para ser vivido, é aquele que acontece na casa de purgar, ó, purgatório. É aquela casa de pé direito baixo, sem ventilação, na qual o conjunto de negros, 3, 4, sem roupa, dado o calor, são obrigados a, num tacho de cobre, ferver a garapa, né, o caldo da cana. Dali, inúmeras são as marcas que ficam no corpo na medida que vão sendo queimados por aquele líquido de açúcar fervente. Pois muito bem, deste mesmo lugar se constroem os procedimentos para produção de álcool, para a produção da cachaça, da água que arde, da água ardente. Para ser mais sucinto, eu penso no negro à noite dentro de uma senzala, participando de festa, eu digo assim, dançando, sorrindo, brincando, rindo. É preciso associar ao uso, claro, do álcool. Ele não apenas funciona como algo que vai trazer que vai trazer uma espécie de anestesia à dor que naturalmente o corpo sente, mas faz o homem e a mulher que ingerem a bebida alcoólica, ainda que por poucos minutos, viver uma realidade diferente, na qual o sorriso, a festa, a brincadeira é bem-vindo. Quer dizer, isso é uma forma de resistir. Um outro elemento que eu acho que é importante a gente levar em consideração diz respeito à religiosidade. Dentro de um engenho, só há uma capela católica, portanto, os símbolos cristãos de santos e de toda a arquitetura do interior da capela, evidentemente é católico. No entanto,
O negro, que vem à força aqui ao Brasil e que, portanto, não tem mais acesso direto aos seus orixás ou seus espaços de religiosidade que ficaram no continente africano, buscam, claro, na incorporação, estar próximo dos seus, dos seus santos de proteção, dos seus orixás. Mas veja bem que curioso, é isso que eu estou querendo que você compreenda como um ato de resistência. Passam a usar aquilo que está à sua disposição, a capela e o santo de madeira que lá dentro estão, como sendo uma forma de conectar-se com o transcendente, com o sagrado. Então, embora predomine o catolicismo no Brasil, disso não há dúvida, é um catolicismo distinto do europeu. O sincretismo religioso deve ser visto por você como uma forma de resistência. As festas religiosas, as quermesses, as cerimônias nas quais o abraço e o beijo com os santos, ou mesmo do negro com a filha do branco sendo naturalizados, são elementos que representam bem uma forma de uso da religião católica para sobreviver num ambiente de extrema violência. Um terceiro elemento que a gente fala pouco e é importante porque a gente não associa normalmente à resistência. Vem na nossa cabeça a palavra resistência e é muito comum a gente pensar apenas em luta contra branco, em luta contra a escravidão, em fuga para quilombos. Mas eu tenho uma forma de resistência observada naqueles personagens negros que buscam, na medida das suas possibilidades, se aproximar dos brancos, prestar serviços aos brancos, por exemplo, informando conspirações dos negros, aquilo que daqui a pouco a gente vai chamar de capitão do mato, daquele negro que parece não ter vínculo de solidariedade com os seus próprios e sim ajuda os negros. Se você observar do ponto de vista teórico o que representa para a vida desse sujeito essa forma de agir, é uma forma de resistir, né? E isso tudo tem que ser absolutamente levado em consideração. Para fechar, em definitivo, na historiografia, essa parte última da vida no engenho que eu citei, a das resistências e dos protagonismos das vidas negras, em especial das vidas privadas, das vidas particulares, esteve ao longo do tempo negligenciada. E isso é um item bom para a prova da UNB. Guardem aí. Faz parte da redemocratização, portanto, nesse espaço último dos 30 anos, muito vinculado ao crescimento do número de negros nas universidades, ao crescimento do número de obras acadêmicas que tratam de negros, tem crescido uma visibilidade aquilo que era negligenciado, aquilo que era silenciado. Então, tem crescido trabalhos que tratam com maior detalhes sobre aquilo que existiu na história, mas cujos registros não chegaram até nós. E aí eu finalizo dizendo que a UNB tem gostado de cobrar que esse tipo de produção historiográfica, ela transcende o campo da produção intelectual comum. Não é apenas para que outros historiadores leiam, não é apenas uma obra que fala das resistências dos negros, uma obra que vai ficar restrita ao campo da universidade. Não. Essa é uma obra que tende a se popularizar, que faz com que as pessoas, principalmente pessoas como eu, olha só, pessoas que são brancas, pessoas que em tese não têm um passado vinculado ao dos negros e que, portanto, em tese desconhece o tamanho e o horror do sofrimento que essas pessoas sofreram, essas obras são exatamente para que eu, ao tomar conhecimento da longa história de sofrimento e, portanto, de luta dos negros, naturalize, legitime as lutas que ainda hoje os negros protagonizam na nossa sociedade. Então, é preciso a gente levar em consideração esse aspecto no que diz respeito à nova forma de se escrever a história dos tempos antigos. Novos atores, com predomínio, sobretudo, para aqueles que foram negligenciados, com o objetivo não apenas de demonstrar a existência deles na história, mas com o objetivo também de legitimar os movimentos ainda hoje latentes, vigorosos, dessas minorias, no caso específico que eu estou falando dos negros, na conquista e ampliação legítima dos seus próprios direitos. É isso aí.
A gente vai continuar fazendo esse tipo de vídeos e eu espero que você aí à distância não deixe de estudar. Nós da Academia das Específicas temos um compromisso antes de tudo com a educação. Nós temos um compromisso antes de tudo em estar com você lado a lado e fazer da sua preparação a prova do vestibular o nosso maior objetivo. Um grande beijo do professor Barbosa. Até mais.